Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de oração nos Boa lares. noite. Boa noite. Você e todos os irmãos em Cristo, hoje à noite queremos junto louvar o Senhor, queremos dedicar esse tempo também para compartilhar aquilo que tem, de certa forma, incomodado o nosso coração e que nós queremos deixar na presença de Deus hoje à noite. Lembrando que nós estamos sobre aquele tema, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você já é nosso ouvinte, né, já de outras quintas-feiras, sabe como é o procedimento. Mas se não, se é a sua primeira vez, eu gostaria de dizer que esse culto de oração nos lares que nós fazemos funciona da seguinte maneira. Durante a programação, seja agora, seja na hora da mensagem, você digita o seu pedido e aí a irmã Melanie vai olhar aqui no Facebook para ver o seu pedido, anotar, e nós vamos anunciar o seu pedido, falar o seu pedido lá depois da mensagem do momento de pedido. Se você viu, o gato já veio aqui também para fazer parte da programação, tá certo? Então, é extremamente familiar a programação, até os gatos participam dessa programação, tá bom? Então, lembrando que a Helena não está aqui porque ela está fazendo aula no seminário, tá bom? E por aí vai. Ok, vamos começar cantando o hino 132, porque ele tem a ver com a nossa temática, o nosso tema que a gente tem feito esses dias. Tá bom, vamos deixar, Zé. Vai. Esse senão vai estar crescendo, hein? 132. 1, 3, 2. Vamos cantar Fonte tu de toda bênção. Né? Fonte tu de toda a bênção. Todos estão prontos aí? Vamos lá? Queremos 132. Aí você também na casa. Já Vamos saiu. cantar o hino 132. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, querem alto céu louvar. Oh, ensina o novo canto dos gemidos lá dos céus, aos seus servos e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Meu Ebenezer, por Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Meu pedido procurou-me longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia em oração, teu desejo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, com a prenda com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Vamos ainda cantar o hino, não é o 108, aqui está errado, eu esqueci de corrigir, é o hino 319, Abrigo Perfeito, 319, 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval. 319. Cantemos. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho
combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, quando o mal poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado e sou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém? Glorificado seja o nome de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para aquele texto que nós estamos acompanhando já algumas quintas-feiras. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao verso 12. Primeira Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao verso 12. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Sucedeu que desde aquele dia, 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os filhos de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Eu vou pedir para o meu filho Elioenai que ele reposicione a câmera, que é para nós darmos continuidade ao estudo da palavra de Deus. E hoje tem um bocado de carapana por aqui, por isso você me vê de vez em quando atacando alguém aqui, não é que eu estou me batendo, não, é porque tem alguns carapanães que não estão me deixando nem me concentrar, tá bom? Eu gostaria que você voltasse a sua atenção, e lembrando a você, nós estamos no tempo dos juízes. Esse é um tempo sombrio. É um tempo sombrio porque, só para você ter uma ideia,
o autor do livro de Juízes encerra o livro dizendo assim: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia como melhor lhe parecia. Esse foi o resumo que ele deixou da situação em Israel. E o povo estava totalmente entregue à sua própria vontade, sem um discernimento, sem um discernimento, digamos assim, espiritual, porque era um povo que estava com a sua adoração misturada, com a sua adoração totalmente tomada, de forma que ora eles queriam servir ao Senhor, ora queriam estar envolvidos com os deuses dos próprios filisteus que oprimiam eles, né? E isso acontece desde o início do livro de Juízes, quando o povo deixa de obedecer de maneira firme ao Senhor. E aí Deus permite que as nações que eram para eles conquistarem, acabem conquistando ele. E eles começam a sofrer na mão desses conquistadores, mas aí lembram que existe o seu Deus, clamam ao Senhor, levanta o juiz e liberta. E assim está vindo todo esse tempo a história de Israel. E aqui estamos novamente no momento em que o povo está naquele declínio. E eu já falei em outras mensagens, tem um certo diagrama, ou um certo, digamos assim, perfil, é isso que eu queria dizer, que você percebe algumas características que Deus permite muitas vezes seus servos passarem. No tipo assim, às vezes a pessoa vem bem com Deus, o servo de Deus vem bem, mas eles começam a se esquecer do Senhor. E aí Deus permite que haja um declínio na sua vida em todos os sentidos, porque já começou o primeiro declínio. O declínio principal é o espiritual. E Deus permite que nas outras áreas da vida haja um declínio também. E aí entra tudo, declínio moral, declínio financeiro, declínio de várias coisas. E esse declínio acontece como uma forma de Deus chamar a atenção do seu servo, do seu povo. E quando o povo chega ali, como eu vou usar uma expressão aqui, puxando o Novo Testamento, já desejando as alfarrobas de porcos, como acontece com o filho pródigo, então parece que a consciência do povo de Deus se alerta e diz: espera aí, nós temos um Deus, nós estamos sofrendo à toa, porque nós poderíamos estar melhor se nós nos voltássemos para o Senhor. E é o que acontece aqui no capítulo 7. Então o povo se volta para Deus. Samuel os pergunta: olha, é verdadeiro esse sentimento de vocês? Se é, então tome uma providência, se desfaça dos deuses, se desfaça de tudo aquilo que está tomando o lugar do Senhor. Se você quiser um melhor detalhe dessa parte, eu aconselho você a voltar e assistir a programação da quinta passada e quinta retrasada, que eu vou ser mais detalhista nesse ponto. Só que chega agora o momento em que o povo está de fato voltando para o Senhor e arrependido. O povo está ali clamando ao Senhor, o povo derrama a sua alma, o seu coração na presença do Senhor, isso através de oferendas, e confessam que pecaram contra o Senhor. Há uma confissão da nação, que eles pecam contra o Senhor, e Samuel começa a julgar, começa a ali fazer o julgamento de acordo com a lei do que estava certo e estava errado, para que o povo pudesse andar de acordo com a lei de Deus. E aí, nesse momento sublime, onde o povo está se voltando para Deus, onde o povo está buscando ao Senhor, onde o povo derrama o coração, onde o povo está se consagrando, está se, está derramando, está se convertendo, acontece algo extraordinário, né? E esse é um perigo, muitas vezes, da nossa concepção do buscar a Deus. Muitas vezes nós entendemos, e isso não é uma questão isolada, isso é uma questão geral, que quando nós começamos a buscar Deus, quando nós estamos naqueles momentos mais sublimes com Deus, mais intensos, então a nossa vida vai melhorar. Olha, eu diria que ela melhora no principal aspecto, que é a comunhão com o Senhor. Mas naquilo que às vezes nós entendemos melhorar, materialmente falando, não ocorre dessa maneira. E nós vemos aqui que um versículo 7 diz: quando, pois, os filisteus
ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Não há uma explicação muito clara aqui por que é que os filisteus resolvem atacar o povo de Israel. Há várias ideias que estão por trás. Algumas delas são que eles queriam de fato exterminar todo Israel, toda a nação de Israel. Mas isso não parece muito coerente, porque os filisteus já tinham subjugado Israel e, de uma certa forma, Israel fornecia, era importante como fornecedor para os filisteus. O que acontece é que os israelitas viviam sob a pressão dos filisteus. Quando você continua no livro de Samuel, sabe que nem armas os israelitas poderiam fabricar, porque não havia ferreiro em Israel, porque foi uma imposição dos filisteus justamente para os israelitas não terem um exército. Uma outra razão é que era tempo de colheita, e aí os filisteus vinham. Essa aí é a mais remota de todas que possa acontecer. O que parece mais provável aqui é que claramente um ajuntamento de uma nação poderia ser tido para os filisteus como um levante israelita, isso é, uma revolta dos israelitas. Eles estavam se preparando para atacar os filisteus. Então, pode ser, para mim essa é a melhor interpretação, a melhor ideia, de que os filisteus, eles entenderam que aquele juntamento tinha um objetivo militar, um objetivo de justamente, como é que se diz? Um objetivo de que havia ali um ajuntamento sob a liderança de Samuel, para formar um exército, para montar uma estratégia, para então atacarem, ou pelo menos se libertarem do jugo dos filisteus. Essa seria um pensamento muito lógico e para mim faz jus ao texto. E automaticamente, ao invés dos filisteus esperarem Israel completar, nada melhor do que pegá-los de surpresa. Pegar esse povo de surpresa, porque isso faria com que todo aquele tipo de expectativa fosse por águas abaixo. Então, você percebe aqui, há um povo se voltando para Deus. O povo está ali no momento sublime com Deus, no momento sublime de entrega, de momento sublime de confissão de pecado, de comunhão com seu Deus, de reatar as pazes com seu Deus. E quando você menos imagina, quando você menos percebe, o inimigo está vindo aí e vem para destruir você. Ele vem ferozmente. Então, talvez alguns possam ter pensado: puxa vida, nós estamos nos voltando contra o Senhor, nós estamos nos voltando, melhor, a favor do Senhor, não contra, perdão, nós estamos voltando para o Senhor, e é isso que acontece. Então, isso é muito comum ver na Bíblia, e eu quero dar um exemplo muito clássico disso daí, que é Jesus Cristo, que logo depois do seu momento sublime, dele ter aquele momento onde o Espírito e o Pai estão junto com eles no seu batismo, diz as Escrituras que depois daquilo, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Em um dos seus piores momentos de vida, onde o próprio Satanás foi tentar Jesus Cristo, foi ali pessoalmente tentar o Senhor Jesus, quer dizer, de um momento sublime, em onde ele está ali, na comunhão com Deus Pai, na comunhão com o Espírito de Deus, e você percebe justamente ali que esperaria que a partir dali então ele vai agora fazer os milagres e tal, e o próximo passo da vida dele é ser levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Então isso nos leva claramente a refletir que os nossos momentos sublimes com Deus não são carimbo, não são evidência inequívoca, não são uma certeza no sentido de, olha, é assim que
aquela nossa comunhão, aquela nossa volta para Deus, aquela nossa entrega para Deus vai resultar em coisas boas no nosso olhar material. E aqui nós vemos imediatamente o inimigo atacando. Quer dizer, o povo está ali e quando o povo se vê, ao invés de a vida melhorar, ela piora, porque os inimigos estão vindo atacar. Então você deve parar um pouco para perceber e vamos só tomar um pouquinho o nosso contexto. Eu sei que a gente gostaria de estar falando em outra coisa, mas infelizmente é o assunto do momento, é o assunto que tem permeado o mundo esses dias. Mas veja só, quantos planos nós fizemos, e aqui eu estou falando planos em relação a servir melhor o Senhor. Por exemplo, eu tinha duas turmas na igreja, uma turma de adolescentes, outros de jovens, que estavam se preparando para tocar na igreja, para se tornarem novos instrumentistas da igreja. Eu tenho um irmão, e os irmãos da Ebenezer sabem bem de quem eu estou falando, que tomou o propósito, né, um senhor, de se dedicar mais à igreja, com música, e estava indo muito bem, servindo muito bem a igreja, né, e de repente vem esse evento mundial que mexe com tudo, que muda tudo e que coloca alguns sob agora, né? Então, eram pessoas que estavam animadas, começaram o ano animado para fazer isso, aquilo outro para Deus, e de repente mudou totalmente as coisas. Talvez alguns de vocês passaram por essa experiência no final do ano passado para o início e agora estão lutando para sobreviver, estão lutando para ver se conseguem tocar a vida, porque está tão difícil a coisa que estão tentando sobreviver no dia a dia. Para você ver como foi uma mudança tão grande, você pensa, poxa, mas foi o ano que eu decidi me dedicar mais a Deus, o ano que eu decidi fazer isso, aquilo outro para Deus, e quando você olha, todos aqueles planos foram embora e pelo pior, a coisa apertou. E para nós aqui de casa, por mais que alguns pensem que a quarentena facilitou a vida do pastor, sinceramente não é uma queixa, não é uma murmuração, mas criou outras rotinas que pesam bastante, que levam bastante tempo, que levam da gente, que requer que a gente tenha uma organização muito alta para tentar vencer esse tempo sem sair com muito prejuízo, não é? E você sempre está lidando com novidades a cada dia, situações novas a cada dia. Então, os nossos planos de comunhão, de integração, nem sempre vai resultar, e eu poderia dizer que a maioria das vezes não vai resultar em coisas maravilhosas no sentido material. Muitas pessoas têm essa ideia quando vêm para Cristo. Muitas pessoas entram na igreja com essa ideia de minha vida não está boa, então eu vou para a igreja para ela melhorar. Aí eu estou com esses problemas, eu vou me voltar para Deus para minha vida melhorar. Olha, pode acontecer. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas é bem provável que sua vida de comunhão com Deus vai melhorar com certeza. Mas em termos de tribulação, de provação, de dificuldades, talvez ela aumente. Sabe por quê? Porque na hora em que você resolve abandonar o pecado e seguir a Cristo, você tem um inimigo que não descansa, que, como diz Pedro, está ao derredor, bramando como leão para tentar tragar. O nosso inimigo Satanás não descansa. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Nós estamos numa batalha contínua. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais esse inimigo se enfeza. Principalmente porque o tempo dele está cada vez mais se diminuindo. E quanto mais o tempo dele se reduz,
mais ele ataca os servos de Deus. Você deve ter experiências como eu, de que quando você tomou o propósito de se consagrar para Deus, de servir mais a Deus, mais tribulações vieram, mais dificuldades vieram, e talvez essa seja a realidade da sua vida neste momento. E aí, talvez alguns, por fraqueza, e aqui eu não quero julgar você como mundano, porque nós somos seres humanos, no momento de fraqueza eu digo, puxa, mas eu pensei que seria diferente. Eu pensei que seria de outra forma. De fato, às vezes a gente tem esse pensamento, e alguns, às vezes, até acontece isso. Mas, em geral, nós vamos enfrentar grandes batalhas. Lembra que Paulo era um homem de Deus, mas antes de converter-se, ele perseguia a igreja, era um homem que tinha um status social elevado. Quando ele aceitou a Cristo, Deus disse para Ananias, vai, porque este instrumento é vaso escolhido meu, porque eu vou lhe mostrar, eu já estou dando saltos no texto, porque eu vou lhe mostrar, isso está lá em Atos capítulo 9, eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja só, um homem de status social, que a família de Paulo era uma família de um alto status social, mas ele foi rebaixado a desprezível por amor de Cristo. Então nós devemos ter a noção certa que ao aproximar-nos de Deus, os inimigos de Deus irão nos atacar. E quanto mais próximo de Deus, mais essa aflição, mais esse embate vai acontecer. Jesus Cristo já tinha avisado os seus discípulos, lá no capítulo 15 de João, o seguinte. João, capítulo 15. Quando ele diz o seguinte, olha aqui comigo no verso 18, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Sim, o sistema que é contra Deus, não estamos falando aqui de toda e qualquer pessoa, mas o sistema que é contra Deus nos odeia. E é esse sistema, é esse inimigo que batalha contra os servos de Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entendemos que talvez muitas das coisas que não estão acontecendo na nossa vida da maneira que deveriam acontecer é fruto do nosso pecado, nós nos voltamos para Deus. Não significa que aquelas coisas vão ser resolvidas, mas significa que o principal problema da nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, o principal problema da nossa vida, que é agradar a Deus, está se resolvendo. Mas por conta disso, outros problemas virão. Geralmente, no meu ministério, às vezes chegam pessoas que estão com problemas familiares. Por exemplo, pessoas que estão separadas do seu esposo, do seu marido, e isso nunca tinha acontecido em determinado grau, e a pessoa em geral, e graças a Deus que ela busca a igreja, ela muitas vezes vai na igreja buscando uma solução para esse problema. E elas surpreendem muitas vezes, porque em outras igrejas elas não escutam isso, às vezes, quando eu digo, olha, o seu maior problema não é de relacionamento, não é com a sua esposa, não é com o seu marido, o seu principal problema é com Deus, porque você está separado dele. E olha, você precisa resolver esse problema, mas não significa que vai resolver o problema com a sua esposa ou com o seu marido. Essa é a verdade. Voltar-se para Deus não é garantia que Deus vai trazer o seu marido de volta, a sua esposa de volta, o seu filho de volta,
que vai fazer o seu pai, que é beberrão, deixar de beber, sua mãe, que talvez tenha algum problema sério, deixar de ter, ou uma doença deixar de existir. É possível que graciosamente, misericordiosamente, Deus faça isso na vida de algum servo seu. Mas não há uma garantia de que ao voltar-se para Deus, as coisas vão melhorar, nesse sentido que você está querendo. A principal melhora que acontece é aqui dentro. É a melhora que vale para a eternidade, que é a comunhão com Deus. Restabelecer uma saúde física, todos nós queremos. Nós oramos por isso e nós vamos daqui a pouco fazer uma série de pedidos que envolve cura. Mas essa não é a vantagem maior da nossa comunhão com Deus. A vantagem maior é trabalharmos e servirmos a Deus de forma que Ele se agrade de nós e nós sejamos considerados servos fiéis na presença dEle. Isso é mais importante. Então nós vemos aqui claramente que nós estamos diante de uma situação onde os problemas irão acontecer. E o que eu faço quando isso ocorre? Eu faço o que o povo de Israel disse. Eu oro. Eu devo orar. Eu devo continuar clamando ao Senhor. Esse povo já estava orando. E o que ele faz? O povo, ao invés de desistir, o povo diz, é agora que eu me volto mais para Deus. Não sei se você percebeu, muitas vezes a estratégia de Satanás é que nós percamos a fé no Senhor, a confiança e a devoção no Senhor. Achando, poxa, eu me voltei para Deus, fez só piorar a minha vida. Na realidade, Deus está nos dando ainda mais outros testes, com a finalidade de nos achegarmos mais a Ele. O povo de Israel, ao invés de reclamar, tá aí, confessamos o pecado, o que foi? Os filisteus vieram, foi para nos matar. O que adiantou voltar para o Senhor? Não, disseram, Samuel, clama ao Senhor por nós. Clama ao Senhor. Então, aí entra a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus. Clamar ao Senhor. Se você tem condições de participar, se é um assunto que você pode participar, outros irmãos em Cristo, telefone, compartilhe, olha, ore comigo, eu estou passando por essa dificuldade, eu sei que eu andei errado, eu sei que eu andei longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar, mas Deus tem permitido mais provações, mas eu não quero desistir, então me ajude em oração, me ajude nessa batalha espiritual, para que eu continue firme, para que eu não desista, para que eu não me amedronte, para que eu não volte atrás. E você compartilha esse clamor com outros servos de Deus. Você fala com outros servos de Deus. Se você é ovelha, conversa com seu pastor. Se você é pastor, conversa com as suas ovelhas. Conversa com outros pastores. Compartilha isso, volta-se para Deus, se prostra mais, dedica mais tempo, oferece mais sacrifícios a Deus, que é o que faz aqui Samuel. Oferece ao Senhor cada vez mais uma vida, consagra-se mais. É isso que fez Israel. É isso que eles fizeram. Ao invés de se lamentar, ao invés de fazer como aqueles que é dado o exemplo por Jesus Cristo na parábola da semente, lembra que tem uma semente que cai em solo rochoso, a árvore, a semente brota, cresce, mas quando vem o sol, ela seca e morre. Jesus diz que essa parábola significa aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, se empolgam, mas quando vem as provações, se escandalizam e desistem. Quando vem as perseguições, as provações, se escandaliza com os acontecimentos. Aquele que cai em boa terra vai enfrentar problema. Aquele que cai em boa terra vai enfrentar dificuldades. A parábola não diz isso, mas o resto do Evangelho fala sobre isso. Quando você se volta para Deus, os problemas virão.
Mas ao invés de desistir, ao invés de parar de ler a Bíblia, ao invés de parar de orar, intensifica ainda mais, ore mais, leia mais, se volte mais para Deus. Prove a sua fidelidade para com Deus em todo e qualquer momento. É momento de buscar mais ao Senhor. É momento de se envolver mais com Deus. É momento de dizer: Senhor, eu confio em Ti somente. Independente dos resultados, eu quero confiar mais ainda no Senhor. Na próxima semana, nós vamos continuar, né? Eu disse que talvez terminaríamos hoje, mas eu gosto da palavra de Deus porque a gente vai andando com ela e vai percebendo quanto ela é rica em nos ensinar. Nós vamos ver que Deus, por misericórdia, em vários momentos pode nos dar livramento, mesmo quando o inimigo pensa que ele já venceu. Que Deus nos abençoe, nos faça ter um coração gratos, sinceros, confiantes e humildes na presença dele. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem escolhido nos amar e que nós possamos amar ainda mais o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E tenhamos convicção que apesar dos problemas, o Senhor está conosco e nós devemos nos apegar ainda mais ao Senhor. No meio das dificuldades, nos meios dos problemas, lembrar que o Senhor não nos desampara em momento algum e que a nossa parte é nos voltar ainda mais ao Senhor. Pedimos que essas mensagens ajudem o coração meu, da minha família e dos meus ouvintes. É que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, o Elionai vai reposicionar a câmera para nós e nós vamos começar a falar os pedidos de oração dessa quinta-feira. E aqui eu gostaria de começar com alguns pedidos, né? Vamos começar aqui lembrando que o nosso irmão Francisco Batista está internado na UPA. O último momento que eu falei com ele foi de manhã, que eu pedi para ele me dizer como é que foi. Ele disse que tinha melhorado um pouco, né? Ele disse que ele tinha melhorado um pouco a sua saúde, mas orem, porque ele está classificado no grupo de risco, tá bom? A irmã Mariana também, a sua saúde tem andado abatida também. Eu gostaria de pedir oração pelo Denis e a Socorro, tá certo? Pela saúde deles. O Denis tem sentido desconforto também. Ele testou positivo, para quem não sabe. O irmão Denis Clay, que é da linha de frente, da linha de socorro, ele é do SAMU. E aí ele está afastado por causa da doença. E também pela saúde da irmã Socorro, que ela também não está bem. A Socorro é a esposa do Denis Clay. O Denis Clay também, ele pede oração pela sua irmã, a Cleusa. Não esqueçam também a irmã Iraci, a saúde da irmã Iraci, né? Como eu falei aos irmãos, eu tive semana passada lá com ela. E eu gostaria, a irmã Socorro, a irmã Conceição pede pela saúde do Arlilson e Vanusa. Então, que é o filho e a nora da irmã Conceição. Tá certo? Então orem pelo irmão Arlilson e pela irmã Vanusa. Não esqueçam os irmãos anciãos da igreja, a irmã Maria Chaim, o irmão Francisco Barros, a irmã Marilu, a irmã Nancy, a irmã Sebastiana, a irmã Dora, tá bom? Esses são os nomes que eu estou lembrando agora, incluindo também a irmã Inês. E a irmã Inês pede pelo sobrinho dela. Eu não sei se a Mel tem esse pedido aí. Não, é o sobrinho dela que foi internado também lá em Manaus. Ela pediu agora, Glaucio. Eu não sei se é Glaucio ou Glaucio. Ok? Lá em Manaus, orem porque ele foi internado. Não esqueçam a nossa irmã Lídia, da Igreja Batista Regular da Fé. Ela está fazendo um tratamento, inclusive a peso de antibióticos. Orem pela saúde da irmã Lídia. Orem pelo irmão Richard e a irmã Carol, pela recuperação deles completa. Por favor, não esqueçam deles, não. E aí eu estou também agora recebendo aqui da irmã Melanie os outros que chegaram hoje.
aqui. Esses aqui eu já tinha notado, alguns mandaram durante a semana, né? Lembrando que não esqueça, irmãos, os profissionais de saúde e não esqueça a família do seu pastor. Essa semana eu tive dando assistência na segunda-feira, e aí eu gostaria de incluir aqui a família Florencio. Tiveram uma perda no início dessa semana, tá certo? A irmã Maria Antônia já está com o Senhor, não sei se todos que ficaram sabendo, né? A irmã Maria Antônia está com o Senhor, Maria Antônia Florencio, então a família está muito, digamos assim, sentida com a falta, né? Louvamos ao Senhor que ela confessou Cristo como seu Salvador já faz tempo, já há tempo é serva de Cristo, mas isso não significa que os parentes, amigos não vão sentir falta, e a Bíblia não tem nada contra isso também não, tá certo? A Bíblia não fala nada contra isso, pelo contrário, há vários locais na Bíblia que os grandes servos de Deus sentiram muita falta daqueles que partiram. Também eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pela saúde da família, pela saúde do esposo, da Maria Antônia também. Não é? Obviamente nesses eventos a família não vai se poupar de se confraternizar, de apegar-se mais um ao outro. Então, para que o Senhor preserve a saúde da família também. E, inclusive, peço oração para que preserve a nossa saúde, porque eu não vou deixar de fazer o serviço de Deus atendendo a necessidade dos santos. Então eu estive lá também fazendo o meu trabalho, como você pode acompanhar na nossa página, fazendo o ato fúnebre, já que era uma coisa tão rápida, né? Estava mais para um ato fúnebre do que para um culto fúnebre, né? Era uma coisa de 10 minutos e você vai perceber isso. Eu gostaria de dar os nossos pedidos aqui, começando aqui pela Mel. Nós agradecemos, né? A Mel agradece a proteção e o cuidado de Deus para conosco, né? Ela reforça o pedido sobre a saúde da Lídia, e eu gostaria de continuar pedindo a oração pela recuperação da minha mãe e irmã biológica. O nome da minha mãe é Maria, o nome da minha irmã Leslie. Também a irmã Nena, lá de Boca do Acre, pede oração pela uma sobrinha sua, não é sobrinha? É filha da prima dela. É filha da prima dela, desculpa. Que está na UTI. O nome dela é Jocicleia. Infelizmente ela sofreu um atentado, ela levou um tiro, tá certo? E por isso eu gostaria que vocês orassem pela irmã Nena, pela família, pela essa filha da prima dela. A situação dela é grave, tá bom? Como eu disse, ela está na UTI. Então a Jocicleia. Não esqueça a recuperação dos missionários Dani Jones, que eles da Tailândia, Tailândia. A Adriana e Tâmara, tá bom? E aí nós temos o irmão Edson, que pede oração pela dona Naí, a sua mãe, e agradece pela proteção de Deus a toda a sua família também, não é? A sua esposa e filhos, tá bom? A Eliette pede saúde pela dona Cândida, a sua mãe. Então, olha aí, você também anota aí, oração, orando pela família da Eliette por completo, né? Mas pela dona Cândida, pela saúde dela. A Franciele pede oração, primeiro pede a proteção da família, né? A Franciele Florencio, pela saúde da irmã Lúcia, do irmão Francisco, e pelo consolo, como eu já falei para vocês, por conta dessa perda que eles tiveram, né? Esses dias. E lembrando também o viúvo e os filhos da irmã Antônia, que também estão muito tristes pela perda da sua mãe. Agradece por mais um ano de vida da Jamile, né? Domingo nós vamos cantar parabéns para a Jamile. E pela saúde da Poliana e da Cleide. Eu gostaria de lembrar aqui, fazer um pedido pela minha irmã. Essa já é irmã por parte de pai. A Francimara, que a gente chama de Fran também, ela teve que fazer umas cirurgias pressas de apendicite lá em Barcelos. Então, ela está bem, está se recuperando. Mas eu queria que os irmãos orassem pela essa minha irmã, Francimara, que Deus conduza tudo dentro da normalidade e logo ela possa estar fora de qualquer tipo de perigo, recuperando dessa cirurgia. A irmã Margarida pede oração por uma amiga chamada Valéria e pede pela saúde da sua família e a saúde dela e da Dani, né? E também pelo sustento de Deus, que Deus continue sustentando, e agradece a Deus por mais um dia.
a Vanessa, essa é a Vanessa Alco, né? Aqui, nossa Vanessa pede por sua família, sua mãe, e que estão com pneumonia, mas ela agradece por não ser Covid, né? Covid-19. Pede pelos seus irmãos que não estão muito bem e seu irmão quer beber. É Murilo, é? É. Murilo. E o seu irmão quer beber está gripado. A irmã Raimunda Costa, para quem não lembra, caso alguém queira referência, a mãe da Geila, agradece pela proteção da Geila e que está bem de saúde e pede também pelo crescimento espiritual, tanto dela quanto da Geila. Tá bom? Chegam mais algum, irmão? A irmã Conceição pede pela irmã Iraci. Ok, só reforçando da irmã Conceição, que nós já falamos, a irmã Iraci. Você pediu esse aqui? Pedi. Ok? Mais um chegou aqui. Ok, chegou mais um aqui. A irmã Lúcia pede que ore pela família da irmã Jocineide, da Igreja Elim. Ok. Acabou de perder o seu pai. Ok, a irmã Jocineide da Elim perdeu seu pai, então não sabemos bem se é por essa enfermidade ou não, mas de qualquer maneira foi uma perda e então a irmã Lúcia pede pela irmã Jocineide da Igreja Batista Elim, a igreja que já foi nossa filha, né, como congregação. E agora nós vamos dar o nosso alô aos nossos participantes. Elisua hoje está aí conosco e eu vou pedir aqui para poder ver os nomes dos nossos participantes. Nós já estamos chegando ao final dessa programação. Vamos lá. Estão conosco hoje à noite. Vamos lá. René Avilar, Boca do Acre, Seis Araújo, Tarauacá, Edson Rodrigues, Rio Branco, Anne Lima Eluziete, Franciele, Beth Ziegler lá em Springfield, Ohio, Rai Costa na Cidade Nova, irmã Raimunda Costa, Lúcio Flávio, Lúcio, que Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado pela sua audiência. Natan lá do Calafate, Leandro Veras, Leandro é que tu estás, Leandro, não sei nem onde que tu estás, nosso amigo Leandro Francisco, como é o nome aqui? Tião. Não, é o de cima, o de baixo eu sei. É Sara. Aqui. Letrinha. Deixa eu ver. Tem que ser ela mesmo. Tem que ser ela mesmo, desculpa gente, aí, foi mal. Em cima, Sana e Yudis. Eu não sei. Estava escrito aqui. Ok, me dá aí. Espera, Mas é o que está escrito. é Sana e Yudis, tá? Desculpa aí. O meu amigão Tião Pinheiro, tá certo? E família aí, Maria Margarida, Gabriela Lira, a Gabriela que é lá do Calvário, tá gente? Caroline Lima Richard, Erlânia Cristina, irmã da missionária Eloilma, Brenda Vasconcelos, Brenda, quanto tempo, saudades Brenda, Eliette lá na Cidade Nova, Matilde Fernandes lá em Roraima, Matilde. Lídia Andrade lá no São Francisco, e ele Neto, é Francivaldo, né? Francivaldo Souza, eu acho que aqui é o pastor Francivaldo, não é não? Lá no Universitário, tá bom? Conceição, lá na Cidade Nova, Thelma Lira, ok, irmã Thelma, não sei onde é que você está não, irmã Thelma. A Claudene Vieira, o pastor Figueiredo e Vanderlene lá, eu não sei se é no Bom União, não estou lembrado não, irmã Vanderlene. A irmã Miralva Inês? Tem as duas. Acho que é Maria Inês. Maria Colega, Inês. desculpa aí, gente, é porque eu não estou conseguindo traduzir algumas coisas aqui. Irmã Maria Inês, aqui pertinho da gente. Denis Clay, família. Antônio Santos, Francisco Bastos, lá em Boca do Acre. Manuel Oliveira. Melanie Thiago, aqui do meu lado. Benedito Pontes, nosso irmão Emanuel. Jael Costa, ali embaixo no seminário. Anitta Farias, lá, eu acho que a Anitta aí é o que? É Canaã, Anitta? Pedro Andrade, Priscila Reis, Eliezer Ícaro, Miralva Menezes, lá em Brasileia, Aurélio Júnior. Aurélio tá onde? Tu tá no Manuel Julião, né, Aurélio? A Ruth, eu acho que é Ruth Andrade e Bruno.
Ruth Andrade, lá em Belém, né, irmã Ruth? Bruno Trindade, aqui pertinho da gente também. Que Deus abençoe vocês e vamos cantar o nosso hino 169, Mais de Cristo, 169. E com isso nós vamos encerrar. Giovana Batalha e Cauli Souza. Giovana Batalha. Calil. O Calil lá da Emanuel e a irmã Giovana Batalha, Jerusalém. Giovana. Oliveira. Valeu, Emanuel Oliveira. A irmã Giovana, o Rafael e o Guilherme, tá certo? 169. Vamos cantar esse hino e depois fazer a nossa oração final. Lembrando que a nossa recomendação é que você depois tire um tempo para orar por esses pedidos que foram feitos, tá bom? 169. Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ver, do seu amor ter, mais a sua compaixão, mais a sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor amado Deus, somos gratos por tudo que foi feito, porque é feito para o Senhor e para a edificação da tua igreja. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe os nossos pedidos e agradecimento com o teu tom de graça. Que o Senhor seja exaltado sempre, glorificado seja o teu nome. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite. O Elionai vai encerrar a transmissão e não esqueça o nosso tempo de oração, unidos em oração.